Olá, meu nome é Daniele Munhoz, sou psicoterapeuta especializada em autoconhecimento e esse aqui é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Então, já clica aqui, dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal, porque nós vamos conversar agora todas as semanas. Eu atendo os pacientes, meus pacientes particularmente, já há 4 anos que atuo nessa área. E eu reparei que eu protelei muito, confesso, que por vergonha de aparecer nas redes sociais, de falar sobre o que eu faço, sobre as minhas vivências, as minhas experiências pessoais, porque são elas que me dão autoridade de indicar o caminho para todos os meus pacientes e as pessoas que me ouvem, sobre como sair das mais diversas situações. E essa minha vergonha, ela estava intimamente atrelada com medo. E é justamente esse medo que começou a bloquear os mais diversos campos da minha vida. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Medo. Vamos começar com a função básica do medo, que é um instinto primitivo. Ele é guiado por um instinto primitivo de sobrevivência. Se nós formos falar um pouquinho sobre neurociência, nós vamos entender que o nosso cérebro ele é programado para nos manter vivos. Resumidamente, é isso. Então, para nos manter vivos, o nosso cérebro ele vai trabalhar em prol de nos deixar, fazer que a gente permaneça nos locais que nós já conhecemos, nas situações que nós já conhecemos, com pessoas que nós já conhecemos. Por quê? Porque ele não quer lidar com coisas novas, com problemas novos. Simplesmente porque ele ainda não sabe lidar com aquilo. Então, para ele, é um fator de risco nos colocar em situações novas. Por isso, é tão importante nós começarmos a trabalhar o nosso autoconhecimento para que a gente consiga compreender qual é aquele medo irracional que está fazendo a gente evoluir, ficar paralisado, e qual é o medo que realmente é validado, ele tem lógica, que é algo que nós realmente estamos em uma situação de risco. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então a função básica do medo é nos manter vivos. Instinto primitivo liderado pelo nosso cérebro para nos manter sempre no nosso bem-estar. É que as pessoas têm falado muito, na chamada zona de conforto. Isso é basicamente a zona de conforto. Nos manter no mesmo relacionamento que é problemático, por exemplo, há tantos anos, mas eu já estou acostumada com a fulana ou com o fulano. Eu já sei lidar com os problemas, eu já sei qual é o ponto fraco dele ou dela. Então, vou permanecer por aqui mesmo, do que é mais fácil fazer isso do que eu sair desse relacionamento, ficar um tempo solteira, enfrentar novas situações, conhecer novas pessoas, começar tudo de novo, entendeu? Então, é basicamente sobre isso que o medo trabalha. É assim que o medo trabalha na nossa vida. Agora, vamos para a segunda questão. O nosso sistema nervoso periférico ele é dividido no simpático e parasimpático, sendo que esses dois sistemas eles vão disparar a produção de neurotransmissores responsáveis pelo nosso estado de alerta, que gera a sensação de medo, que é quando nós nos deparamos com alguma situação desconhecida ou às vezes até com alguma experiência muito similar ao que nós já vivemos no passado e que causou alguma traumatização negativa. Sendo assim, o nosso cérebro vai disparar adrenalina para nos colocar em estado de alerta, para que assim a gente tente evitar essa situação, nos bloqueando. Então, nós não enfrentamos o nosso medo. Só que daí, o sistema nervoso parasimpático, ele já começa a disparar depois daquela situação evitada ou contornada, automaticamente já começa a disparar os neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, pelo relaxamento, que é onde nós conseguimos, quando nós estamos confortáveis, nós conseguimos estabelecer nossas conexões. E através das conexões ou relacionamentos interpessoais, que nós conseguimos evoluir, que nós conseguimos sair do primeiro degrau, nós conseguimos avançar na vida. Só que olha a grande sacada. Um não funciona enquanto o outro estiver funcionando. Ou seja, nós não conseguimos estabelecer conexões reais. Nós não conseguimos estabelecer relacionamentos benéficos enquanto a gente estiver na defensiva, sob o domínio do medo.
Tá aí a grande importância de nós começarmos a enfrentar os nossos medos. Aí vem a terceira questão. Como enfrentar isso? Como perder o medo? Não é algo que você vai ler um livro e vai perder o medo. Não é algo que você vai estudar a respeito e esse medo vai ser perdido. De forma alguma. Nós só perdemos o medo de dirigir a partir do momento que nós sentamos no banco do motorista, engatamos e dirigimos. Não tem como ser diferente. Não existe uma fórmula mágica. Eu sempre digo, é uma frase padrão para todos os meus pacientes. Alguns até já tiram sarro em mim. E quando eles começam a falar, mas eu tive medo disso, eu tive medo daquilo, eles, tá, você vai me falar que sentimento é feito para ser sentido. Sim. Tudo existe uma função. Para tudo existe uma função básica. Os sentimentos, a função dele é ser sentido. Então, perder o medo, ressignificar o medo, dói. Aliás, como tudo na vida, viver dói, nascer dói, morrer dói, trabalhar dói, estudar dói. Tudo dói. O negócio é a gente escolher, a gente optar pela dor que vai fazer a gente evoluir, se transcender. É muito importante que você ressignifique o seu medo enfrentando ele. Vai vir muito sentimento à tona. Vai vir muitas emoções irracionais, absurdas à tona. Deixa elas virem. Chore, grite, soque uma almofada. Deixa a dor vir. Deixa os sentimentos virem. Acolha esses sentimentos. Depois que você terminar de chorar, depois que você terminar de sentir esses medos, você vai ver que você conseguiu destravar mais uma portinha, mais uma janelinha da sua vida e você conseguiu desbloquear mais uma coisa. E assim você conseguiu ressignificar mais um medo seu. E você conseguiu desbloquear a sua vida. É assim que a gente trabalha. Degrau por degrau, um dia por vez, mas caminhando sempre. Não nos permitindo ser paralisados pelo medo. Gostou? Então, clique aqui, dê o seu like. Comece a seguir o nosso canal. Como eu disse, nós vamos conversar semanalmente. Conversas um pouco mais despojadas, mas sempre cheias de informações. Beijo, beijo, até a próxima semana.